Por favor, Ariete, pode ler a mensagem. Mensagem de ambientação. Da mulher compenetrar-se do apostolado de guardiã do Instituto da Família e da sua elevada tarefa na condução das almas trazidas ao renascimento físico. Todo compromisso no bem é de suma importância no mundo espiritual. Afastar-se de aparências e fantasias, consagrando-se às conquistas morais que falam de perto a vida imperecível, sem prender-se ao convencionalismo absorvente. O retorno à condição de desencarnado significa retorno à consciência profunda. Afinar-se com os ensinamentos cristãos, que lhe situam a alma nos serviços da maternidade e da educação, nos deveres da assistência e nas bênçãos da mediunidade santificante. Quem foge à oportunidade de ser útil engana a si mesmo. Sentir e compreender as obrigações relacionadas com as uniões matrimoniais do ponto de vista e da vida multimilenária do espírito, reconhecendo a necessidade das provações regenerativas que assinalam a maioria dos consórcios terrestres. O sacrifício representa o preço da alegria real. Opor-se a qualquer artificialismo que vise transformar o casamento numa simples ligação sexual, sem as belezas da maternidade. Junto dos filhos apagam-se ódios, sublima-se o amor e harmonizam-se as almas para a eternidade. Reconhecer grave delito no aborto, que arroja o coração feminino à vala do infortúnio. Sexo desvirtuado, caminho de expiação. Preservar os valores íntimos, sopesando as próprias deliberações com prudência e realismo, em seus deveres de irmã, filha, companheira e mãe. O trabalho da mulher é sempre a missão do amor, estendendo-se ao infinito. E, respondendo, disse-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas capítulo 10, versículos 41 e 42. Aqui, meu entendimento é do valor da família, da mulher no lar, de gerar, de suprir, de se afinar, formar um lar para poder cuidar dos filhos, aprendizado, o lar, nossa primeira escola, nosso momento de amor, amor incondicional aos nossos filhos, ao matrimônio, né? E como diz o texto aqui, é o local para a gente fazer harmonizar as almas para a eternidade. Isso é muito bom. Eu sou suspeita, eu acho que a família é sensacional e é uma dádiva de Deus poder ter família, ter filhos e vê-los crescer e nós também crescermos, né? Porque é importante o crescimento mútuo de todos nós, não individual, né? Estamos aqui para crescer em grupo, Ok, obrigado, Ariete. Vamos à nossa nada. prece, por favor. Abre o áudio, Sandra. Desculpa, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo. E agradeço também. Em nome de todo o bem que a gente constantemente recebe, que são as bênçãos do nosso amigo e irmão maior, Jesus. Eu, em nome dessa família, a família dos que gostam de estudar, dos que gostam de aprender e quebrar ideias que não nos servem, em substituição a ideias que servem. Eu lhe peço que essas bênçãos cheguem até nós, a bênção de novamente reestruturarmos o nosso aprendizado para coisas que vão transformar a nossa consciência em algo melhor, em algo mais útil, na benevolência que o Senhor sempre nos ensina.
Peço também em nome de todos aqueles cariocas que, como nós, mesmo estando longe, sofreram esses ataques ou, pelo ponto de vista, sofreram as defesas. E que nós possamos ser um pouco solidários com todos os espíritos que chegaram à vida espiritual, com tudo aquilo que plantaram e que hão de colher. Que Deus esteja do lado, abençoando Jesus também do lado, abençoando esses espíritos e a nós todos, que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Obrigado. Valdemir, está contigo. Comigo e com o Carlão, Opa! o Homem de Caxias. Nós vamos começar o capítulo 4, item 1. Vamos passar aí a palavra para o Carlão. E lembrando, durante esse capítulo, Kardec fala muito de mitologia. Para quem não está muito familiarizado com a ideia, com o assunto, é interessante depois, se não fez ainda, pegar o texto e pesquisar, porque ele fala de muitos personagens mitológicos. Então, em muitos casos, situações da mitologia, para justificar a criação do inferno cristão. Ele parte, ou nós que criamos o inferno cristão, partimos de um inferno pagão. E ele fala do inferno pagão, ele fala bastante do inferno pagão, aí dentro da mitologia. A gente vai ver durante o estudo, e durante o estudo a gente vai fazendo alguns pequenos comentários, mas é mitologia. Então a gente vai ter que, cada um vai ter que estudar um pouco para entender esse processo que Kardec nos colocou aqui. Como Kardec é culto, né? Kardec tem uma cultura muito vasta, conhecia tudo e naturalmente pesquisou também para escrever esse livro. O Valdemir, eu Sim. peço licença para colaborar com o que você está falando sobre mitologia. E eu estou abrindo aqui a ideia do que seja a mitologia pelo Google. E eu estou vendo o seguinte, ó, a mitologia é um conjunto de narrativas sobre deuses e heróis que explicam a origem do mundo e de fenômenos naturais, servindo como um sistema de crenças para uma cultura. Também se refere ao estudo acadêmico dessas histórias. Exemplos notáveis incluem a mitologia grega, egípcia, nórdica e romana. É nesse sentido que você quer dizer? É, porque ele vai trazer fatos, casos, situações Certo, mitológicas para a gente fazer a análise comparativa de um inferno e de outro. A partir certo, de que ponto criou-se o inferno pagão. certo. Obrigada. Vamos lá, Carlão. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Capítulo 4, o Inferno. Intuição das penas futuras. Desde todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. Aí já vale uma parada. Desde sempre, desde todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura, enfim. Questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está inscrita a lei de Deus, na nossa consciência. Então, Kardec está ratificando aqui no Céu e Inferno uma pergunta, uma questão que ele fez no Livro dos Espíritos, e os Espíritos responderam que a lei de Deus está inscrita na nossa, as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. Continuemos. A ideia que ele faz, porém, dessa vida está em relação com seu desenvolvimento, senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. Quanto As, mais desenvolvido, mais próximo mais moralizado, né? Quanto mais moralizado, mais responsabilidade também tem. E maior entendimento vai ter. as penas e recompensas são reflexos dos instintos predominantes. Os povos guerreiros fazem consistir
a suprema felicidade nas honras conferidas à bravura, os caçadores na abundância da caça, os sensuais nas delícias da voluptuosidade. Dominado pela matéria, o homem não pode compreender, senão imperfeitamente, a espiritualidade, imaginando para as penas e gozos futuros um quadro mais material que espiritual. Afigura-se-lhe que deve comer e beber no outro mundo, porém melhor do que na terra. Tem uma nota aí. Aham. Pode ver a nota. Um pequeno saboiano, a quem o seu cura fazia a descrição da vida futura, perguntou-lhe se todo mundo lá comia pão branco, como em Paris. Saboiano vem de Saboia, uma região do sudeste da França. Mais A ideia, tarde, a ideia era tão materializada que pergunta se tem pão branco no céu. Vamos lá. mais tarde já se encontra nas crenças sobre a vida futura um misto de espiritualismo e materialismo, a beatitude contemplativa concorrendo com o inferno das torturas físicas. Você vê, a gente vai progredindo, vai ampliando o conhecimento, vai mudando a percepção, vai tendo novas percepções. Então, mais tarde, já se encontra nas crenças sobre a vida futura um misto de espiritualismo e materialismo, o que, de certo modo, ainda nos atinge hoje. Esse Kardec escreveu isso aqui no século XIX. Quase 2 séculos depois, ainda temos essa ideia do materialismo unido ao espiritualismo. Tanto é que os espíritos, ou nós desencarnados, ao chegarmos no plano espiritual, muitas vezes levamos as sensações do corpo físico. Sentimos as dores, sentimos fome, sentimos sede, sentimos frio, temos todas as sensações. Isso ainda é uma mistura do espiritualismo e do materialismo. Isso quer dizer que ainda não estamos desligados, desmaterializados, desapegados dos bens, das coisas materiais ou das ideias materialistas. Vamos lá. Não podendo compreender senão o que vê, o homem primitivo naturalmente moldou o seu futuro pelo presente. Para compreender outros tipos, além dos que tinha à vista, ser-lhe-ia preciso um desenvolvimento intelectual que só o tempo deveria completar. Também, o quadro por ele ideado sobre as penas futuras não é senão um reflexo dos males da humanidade, em mais vasta proporção, reunindo-lhe todas as torturas, suplícios e aflições que achou na terra. Nos climas abrasadores, imaginou um inferno de fogo, e nas regiões boreais, um inferno de gelo. Não estando ainda desenvolvido o sentido que mais tarde o levaria a compreender o mundo espiritual, não podia conceber senão penas materiais, e assim, com pequenas diferenças de forma, os infernos de todas as religiões se assemelham. Sempre lugar de tortura, sempre lugar de sofrimento. E sempre, até a doutrina espírita, pelo menos, sempre com local geograficamente determinado, com espaço geograficamente determinado. O inferno tem um portão, tem um muro, você entra no inferno, você sofre as penas do inferno. A doutrina espírita é que vem nos abrir esse horizonte, lembrando-nos que inferno e céu são condições morais, são condições espirituais. Então, nós podemos estar, alguns momentos, estarmos no céu e, em alguns momentos, estarmos no inferno. Me lembra aqui uma passagem do Evangelho, quando Jesus desce lá da transfiguração do Tabor, e pergunta aos discípulos o que é que as pessoas falam, que Jesus pergunta, o que falam os homens do Filho do Homem? E os discípulos respondem para eles. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que é um dos profetas reencarnados, ou ressuscitados. Não é reencarnados, não. Ressuscitados. E Jesus então pergunta: e vocês? O que dizem? E Pedro toma a palavra e diz: Tu és o Cristo, filho de Deus. E Jesus diz: Bem-aventurado és tu, Simão,
Que não foi a matéria, não foi a terra que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Nesse momento, Pedro está construindo um céu dentro dele. Eles continuam caminhando, 5 ou 6 versículos depois, Jesus lembra que tem que voltar para Jerusalém para passar por aquele sacrifício. E Pedro diz para Jesus: Não, Senhor, não deixaremos que o Senhor passe por essa tortura. Nós não deixaremos. E Jesus diz para ele: Afasta-te de mim, Satanás. Satanás aqui quer dizer adversário, né? Afasta de mim, porque não foi o céu que te revelou isso, mas o inferno. Então, nesse momento, Pedro sai do céu, entra no inferno. Então, céu e inferno para nós, isso para Pedro, gente. Imagina para mim. Céu e inferno para nós é questão de minutos, questão de segundo. Eu sempre gosto de lembrar aquela cena do filme Nosso Lar, quando o André tem permissão para voltar à casa. E quando ele encontra com o, o atual esposo da ex-esposa dele na cama, tá doente, ele fica com ciúme e desce as escadas e já entra numa espécie de torpor, de inferno, de umbral. Ele já volta para o umbral naquele momento. Ainda bem que ele tinha aprendido que a prece ajudava, ele faz uma prece pedindo a Narcisa que o ajude, e a Narcisa, a enfermeira, parece para ajudar. Então ele sai do céu do inferno para o céu. Essa caminhada que nós estamos fazendo ainda é em função da nossa dificuldade. Precisamos nos fixar minimamente no céu o máximo de tempo possível. E céu aqui, gente, é estar com a consciência tranquila, estar em paz. Não é, de novo, não é um espaço beatífico, onde eu vou ficar ouvindo anjinhos tocar harpa. Não é essa a ideia. É só um estado de espírito que nós construímos para nós, de bom ou de mal, de bem ou de mal, de ruim ou de mal. Então, nós criamos céu e inferno na nossa consciência. Continuemos? Vamos. O inferno cristão, imitado do inferno pagão. O inferno pagão, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero e perpetuou-se no seio dos cristãos, onde, por sua vez, houve poetas e cantores. Comparando-os, encontram-se neles, salvo os nomes e variantes de detalhe, numerosas analogias. Ambos têm o fogo material por base de tormentos, como símbolo dos sofrimentos mais atrozes. Mas, coisa singular, os cristãos exageraram em muitos pontos o inferno dos pagãos. Isso aqui é interessante. Então, já tinha o inferno dos pagãos, que tinha fogo, que tinha sofrimento, que tinha dor. Os cristãos ampliaram esse poder, esse poder de tortura, ampliaram esse repertório de torturas do inferno cristão. O inferno cristão ficou muito mais temeroso, muito mais pesado, muito pior do que o inferno pagão. Até porque no inferno pagão tem lá Plutão que toma conta do inferno. Mas ele só toma conta. Ele não pune ninguém, não estimula ninguém a fazer mal. Enquanto Satanás, o dono do inferno cristão, estimula as pessoas ao equívoco, ao erro. Então, isso é uma criação de nós cristãos quando criamos esse inferno cristão. Ampliamos as dores, ampliamos os sofrimentos das, do inferno pagão para o inferno cristão. Vamos Padre, lá. Padre, é, aqui ele fala do inferno cristão, né? E no período ali dessa mitologia até o Cristo, como os judeus eles enxergavam o inferno? Com a mitologia. Mesma maneira da mitologia. É o mesmo modelo da mitologia. Ah. O Cristo vem da. Lembrando, Sim, fala, mano. lembrando que ele fala da mitologia romana, grega, egípcia. Então, na época de Jesus, já existia mitologia egípcia. Eles foram Sim, escravizados pelos egípcios.
A romana também já existia, a grega Depois a existe, romana, exatamente. a nórdica. Então essa analogia já vinha antes do Cristo, né? Essa analogia É muito, essa analogia é muito antes do Cristo. Né? não foi assim, os cristãos criaram para causar mais medo ainda em quem se tornasse cristão. Não, ela já vinha carregando isso nela e só deu uma ampliada, né? Um upgrade. Infelizmente, é uma cultura da Igreja Católica, de dominar pelo medo. Então, o inferno pagão, o inferno cristão acaba sendo pior do que o inferno pagão. Porque quem faz isso vai para o inferno, queima sem consumir, vai ser, tem um garfo espetando constantemente. A gente vai ver aqui, né, um pouco mais à frente, Kardec falando sobre isso. O quão difícil, o quão nós dificultamos essa ideia do céu. Tanto é que a ideia do céu é pouco vista. Kardec mesmo fala, nem mesmo no Olimpo, ou nos Campos Elíseos, não se descreve, não se descreve os. Descreve, né? Não, descrever. Não se descreve os moradores desses Campos Elíseos. Fala sempre do aspecto do sofrimento. Nós ainda somos muito voltados para o aspecto pior da situação, para o aspecto ruim das coisas. Até hoje, né, a gente vai ver as notícias do programa de televisão, a gente vê aquelas que são as piores, que repetem de manhã, de tarde, de noite, e tem audiência em todos os horários. Nós ainda gostamos de coisas ruins, de coisas que nos fazem sofrer. Vamos lá. O Pedrão perguntou qual o significado de pagão. Boa pergunta. Não batizado. Segue? Sem som, Sigamos. Valdemir. Ah, voltou. Voltou, voltou. Sigamos. Vamos lá, continuando as comparações aqui. Se estes tinham o tonel das Danáides, a roda de Ixion, o rochedo de Sísifo, eram estes suplícios individuais. Os Isso é cristãos, interessante. Ele está falando aqui do inferno pagão, tá? Eles tinham as Donaides, o trabalho de Sísifo, que era aquele empurrar a pedra até o alto do rochedo. Quando eu chegava lá em cima, a pedra descia, ele voltava e empurrava de novo. Era a punição de Sísifo, a roda de Íxo. Então, várias coisas. Ele está descrevendo, mas era sempre individual. O Sísifo empurrava a pedra. Não tinha uma equipe atrás dele sofrendo. O inferno cristão reúne todo mundo sofre no inferno cristão. Vamos lá. Valdemir, eu coloquei aqui o que são Danaides. São, na verdade, 50 filhas do rei Dánao, rei dos Argos, que se casaram com 50 filhos do rei Egito. Uhum. nesse caso aqui, o tonel, ô Sandra, é um tonel infinito que era jogado lá dentro e você não conseguia sair, um buraco. Tonel de Danáides. Sem som, Sandra. A roda, ela girava eternamente, em punição. E o rochedo é o que o Valdemir falou. O cara subia e Ah, descia, sim. subia e descia. Esse tonel das Danaides, você quer dizer então que Era um buraco onde Sem fundo. sem Era fundo, isso tonel aí. sem tem fundo. fundo. Tá, Eram máquinas certo, de suplício, era forma de suplício. É, isso Você aí. vai, certo, você vai carregar água no tonel sem fundo. certo, entendi, obrigada. Uhum. Segue, vamos lá. Vamos É, lá. os cristãos, ao contrário, têm para todos, sem distinção, as caldeiras ferventes cujos tampos os anjos levantam para ver as contorções dos supliciados. Aí tem o sermão pregado em Montpellier em 1860. E Deus, sem piedade, ouve-lhes os gemidos por toda a eternidade. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos Campos Elíseos deleitando a vista nos suplícios do Tártaro. Aí tem mais uma nota. Que isso aqui é sadismo, né? Nessa ideia aqui,
os espíritos superiores. E Deus é sádico, que olha o sofrimento e ainda se, como é que é? Se felicita, ainda se sente feliz por ver alguém sofrendo. É uma coisa muito louca, muito fora dos padrões do pai cristão. Quer dizer, Jesus nos apresenta Deus como pai. Aquele pai que ama, que auxilia, que não dá uma pedra a quem pede um peixe, ou que não dá quem pede um pão, e não dá um peixe a quem pede, uma serpente a quem pede um peixe. Então, mas aqui Kardec diz, né? Os anjos levantam a tampa e, como é que diz aqui? Deixa eu ver aqui. Tem para todos, sem distinção, as caldeiras ferventes, cujos tampos os anjos levantam para ver as condições dos supliciados. E Deus, sem piedade, ouve-lhe os gemidos por toda a eternidade. Jamais os pagãos descreveram tais situações dos seus infernos ou do seu Hades. Vamos lá. Aí tem a nota. Os Ah, sim. bem-aventurados, os bem-aventurados, sem deixarem o lugar que ocupam, poderão afastar-se, de certo modo, em razão de seu dom de inteligência e da vista distinta, a fim de se considerarem as torturas dos condenados e, vendo-os, não somente serão insensíveis à dor, mas até ficarão repletos de alegria e renderão graças a Deus por sua própria felicidade, assistindo à inefável calamidade dos ímpios. São Tomás de Aquino. Isso é um texto de São Tomás de Aquino. E isso não tem nada de caridade nisso, né? Muito pelo contrário, tá longe de ser caridoso essa ideia. Porque caridade nós vimos. Ah, não, isso foi na rádio ontem. Mas nós já vimos lá no SEAC muitas vezes, já ouvimos muitas vezes. Caridade é a questão lá 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência, indulgência e perdão. Como Jesus entende caridade. Eu até brinco com o Oswaldo. Cadê o Oswaldo? O Oswaldo não está aí hoje. Não estou vendo ele aí. Mas sempre lá no SEAC eu brinco com ele, porque ele é o que sabe de cor essas questões. Então eu sempre brinco com ele. Cara, como Jesus entende caridade? Benevolência, indulgência e perdão. Então, esses ficam cheios de alegrias, repletos de alegria por verem alguém sofrendo. Isso é sadismo, é outro processo, é uma doença moral. Diga, Sandra. Valdemir, você poderia me explicar, porque realmente tenho dúvida aqui, olha. Jamais os pagãos Se eu souber, eu explico. Se eu não souber, Eu sei. É só para você tentar me é. ajudar aqui, ó. Jamais os pagãos descreveram, que realmente eu não entendi, tá? Tá no ponto cego da minha visão. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos campos elíseos, deleitando a vista nos suplícios do Tártaro. Eu não entendi essa parte. Os pagãos não fazem o que fazem aqui os cristãos. Ficam repletos de alegrias por verem Ah, outros sofrerem. entendi. Entendeu? Os pagãos não se deleitam com o sofrimento do outro. Eles Entendi. não entram nesse detalhe. Os cristãos é que aumentam de novo, aumenta essa punição, essa dor, sadicamente, se deliciando da dor do outro. Isso é egoísmo, Certo. sadismo e egoísmo puro. E pagãos são aqueles chamados os que não foram batizados, é isso? Sim, os pagãos são os não batizados, os não cristãos. Os não É. cristãos, tá? Assim como os bárbaros eram os não romanos. Certo. Não romanos, não gregos, eram bárbaros. Isso aí difere, o pagãos aí difere de gentios, né, Valdemir? E a gentilidade, né? Da gentilidade. Dos Os gentios, gentios, na época de Jesus, eram aqueles que não estavam, que não eram judeus. que não eram judeus, ok? Todo mundo Certo. que não era judeu era gentio.
Tanto é que tem uma passagem evangélica que Jesus diz, recomenda aos discípulos, não ide pregar aos gentios, mas procurai as ovelhas transviadas da casa do Pai. Procurar o povo hebreu. Porque Jesus já sabia que viria Paulo mais tarde para ser o discípulo, ser o apóstolo dos gentios, para ir pregar esse evangelho aos gentios, aos não-judeus. Então, tá aí todo mundo que não era judeu era gentio. Então, o grego, o romano, era gentio. Continuemos? Vamos lá. Os cristãos têm, como os pagãos, o seu rei dos infernos, Satã, com a diferença, porém, de que Plutão se limitava a governar o sombrio império que lhe coubera em partilha, sem ser mau. Retinha em seus domínios os que haviam praticado o mal, porque essa era a sua missão, mas não induzia os homens ao pecado para desfrutar, tripudiar dos seus sofrimentos. Satã, no entanto, recruta vítimas por toda parte e regozija-se ao atormentá-las com uma legião de demônios armados de forcados a revolvê-las no fogo. Forcados aqui é aquele tipo de garfo, né? Que os agricultores usam para pegar feno, para pegar capim, né? Como se fosse um garfinho que as descrições do inferno trazem para a gente. Então, esse inferno cristão é muito pior do que o inferno pagão. Acabamos de ver aqui nesse item 4. Vamos Já se, lá. já se tem discutido seriamente sobre a natureza desse fogo, que queima, mas não consome as vítimas. Tem-se mesmo perguntado se seria um fogo de betume. O inferno cristão nada cede, pois, ao inferno pagão. Sermão Perfeito. pregado em Paris, 1861. Em 1861. Aqui ele só reforça a ideia do inferno cristão ser mais dura do que o inferno pagão, porque Plutão não fica induzindo pessoas ao erro. Ele toma conta das pessoas que erram. Ele tem um império dele, então ele fica tomando conta das pessoas que erram. Já Satã foi ao contrário. Satã, com a sua legião de demônios, fica induzindo as pessoas para que elas errem para irem para o inferno. É o contrário do Plutão. Diga, Mauro. Só lembrando, né, do porquê e como isso acabou se instalando na cultura cristã, porque a gente já veio lá de trás com essas influências, ok? Desde o Egito, né, passando pelos gregos, passando pelos romanos, todos eles alimentando cada um dentro da sua visão, mas a mesma ideia do Olimpo e do Hades, né? E aí, como os cristãos nascentes tinham qual era a cultura existente? Essas. O cristianismo veio trazer uma nova visão, mas não romper com as anteriores. Então aquilo ainda era muito forte na cultura. Então, quando se perguntava para aquelas lideranças do cristianismo sobre esses aspectos, é a mesma coisa quando se pergunta para o Espiritismo, a gente vê muito isso na rádio, né? O que o Espiritismo fala sobre tal coisa? Com certeza isso surgiu à época de Jesus também. Como é que o cristianismo, né, fala sobre tal coisa? E aí, como para não ficar sem resposta, se bebeu de uma mesma fonte. Por isso que é tão próximo uma coisa da outra, os princípios são os mesmos, porém quem conta o conto aumenta um ponto. Quem contou essa história foram pessoas tão falíveis quanto nós. E aí foram colocando seus ingredientes. Como a religião, até pouco tempo, se não ainda hoje, é um instrumento de condução de pessoas, né, de governança de pessoas,
se adota ainda a mesma ferramenta, que é a do medo, né, para que a gente controle a massa. Então, até hoje, tem os tementes a Deus, né? Uhum, Temos que ser tementes a Deus, e é por aí que vem. Então, isso surgiu no cristianismo em função, com certeza, dessa cultura que veio, né, veio sendo herdada e adaptada, né, muito meia-boca, para explicar questionamentos que já existiam à época e que o cristianismo simplesmente navegou nos mesmos mares, né? A doutrina espírita é que veio colocar as coisas em ordem, né? Como Jesus também disse, né? Pedirei ao Pai que venha, que vos envie outro consolador, né? Que vos trará toda a verdade, né? Recolocará, reposicionará toda a verdade. Então é isso. O advento do Espiritismo, como terceira revelação, é que vem desmontar essa ideia de inferno, de espaço que intransponível, né, do céu como um espaço apenas de contemplação. E aí a doutrina espírita, então, vem desmontar essas ideias que foram oriundas aí das centenárias ou milenares culturas anteriores. mas isso é muito comum acontecer. Dentro do cristianismo nascente, aconteceu isso. Uhum. Tiago e Paulo brigavam lá porque Tiago era muito judeu, então eu queria os ritos judeus para o cristianismo, e Paulo não. Tanto é que na circuncisão houve uma briga entre Tiago e Paulo. E Pedro é que foi o mediador para romper, para que os dois pudessem trabalhar juntos. Então era muito comum o cristão novo. Isso não é da Idade Média, tá? O cristão no início, o cristão no início do tempo do cristianismo, trazia toda essa cultura, tanto dos gentios, quanto dos judeus, dos hebreus. Então, e a tendência é misturar essas duas culturas, é colocar elementos de uma cultura dentro da outra. E a própria Igreja Católica, ao longo da história, adotou muitos preceitos do paganismo para agradar os pagãos. Então, para trazer os pagãos para a Igreja Católica, ela adotou muitos trabalhos, muitas Práticas. práticas, exatamente, essa é a palavra. Muitas práticas pagãs. Muitas práticas pagãs foram incluídas no cristianismo nascente, e aí no cristianismo nascente da Igreja Católica. Então, isso é comum de acontecer e não ia acontecer, não ia ser diferente. A diferença veio realmente com a doutrina espírita. A doutrina abriu totalmente essa questão e se livrou. E aí, de novo, os espíritas não. A doutrina, sim, mas os espíritas ainda tem. O espírita vai à missa, o espírita vai ao centro de Umbanda, vai consultar o preto velho. E não estou criticando aqui, não, tá, gente? É só uma questão de constatação de fatos, constatação histórica. Nós ainda buscamos e misturamos muita coisa. Tem casas espíritas aí que fazem cromoterapia, que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Mas, como é do espiritualismo, então vamos trazer para agradar os espiritualistas. Essa é a ideia que a gente precisa repensar. Nós não temos que agradar ninguém a não ser Jesus. Rosemarie, diga aí. Eu lendo esse parágrafo número 4 quando fala de Plutão, aí me fez lembrar que, segundo, né, Chico Xavier disse que quem está lá preso, condenado, né, a ficar lá por 1000 anos, é o Hitler. Assim, uma informação que eu já li na hora que vocês falaram aí no texto, foi lido, de Plutão, me fez lembrar na hora. Falei, gente, e
para a mitologia aí na época, né? Se falava disso, de Plutão ser o lugar do Mas Satã. esse Plutão da mitologia não é o planeta. É. Ah, tá. É o deus Entendi. é o deus do Hades. É o deus do inferno. Ah, tá. Comanda o inferno. É o comandante do inferno. Creio eu até que a partir daí nomeou-se o planeta. Mas Entendi. quando o Kardec fala aqui, ou quando a mitologia fala, não fala do planeta, mas sim do deus mitológico. Assim como o Zeus é o deus do Olimpo, assim como Ceres é a deusa da colheita, dos cereais, das plantações, e os diversos deuses da família, enfim, os diversos deuses da mitologia. Mas que eu não tinha, em princípio, eu não tinha a ver nada com planetas. Sim. E Tudo assim, bem? Aham, entendi. É, E a gente acaba lendo, vendo muita coisa, até mesmo do Chico, mas assim, eu não estou dizendo que eu acreditei, mas que foi dito, né? Tô falando já do Hitler, está preso lá no planeta Plutão, e que Gandhi é que está lá. Mas assim, como é sempre dito para a gente tem que seguir o que está escrito no Kardec, né? Que Kardec deixou para a gente. Então, até mesmo o Chico, para mim, é assim, intocável, né? E não sei se isso aí já foi algum livro dele, alguma coisa, eu fico meu pé atrás também, né? Não saio nem divulgando, eu estou botando a questão em estudo. Uhum. Já ouvi isso também, mas nunca li em lugar nenhum palavra de Chico. As pessoas botam Pois é, muita coisa na conta do Chico. Tem muita besteira aí, com todo pois respeito, é. mas tem muita besteira que roda na internet a conta do Chico, sem que o Chico né, tenha cogitado sequer de ter falado coisas parecidas. Quem A gente tem, disse isso foi o É. Geraldinho. pois é, e a gente tem que ter esse cuidado. Ah, então. A gente tem que ter um cuidado maior, maior, Porque é maior muita ainda. informação. É, 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 tá joia. Obrigada. nada. Diga aí, Carlão. Só que eu lembrei que você já tinha comentado muito tempo atrás da série Lúcifer, né? E o inferno dele lá na série, lá, ficção, né? Ele mistura as duas coisas aqui. Ele pune o mal, né? Mas ele não perturba, só pune o mal. E quando chega lá no inferno dele, também tem fogo. Então Hum, ele usa os dois, o cara que fez isso, né? Ele usa os dois parâmetros aqui, tanto de Plutão como de Satã. Satã. Eu não vi a série, então não tenho essa informação. Você que Eu tá, indicou, pô. Lúcifer. hein? Pois Lúcifer. é, eu falei dele, mas não vi a série. Ah, sim. Você tinha visto. Eu só falei, Ele não vi. mistura as duas coisas. O que eu vi foi o Chosen, que mistura muito essa ideia de misturar as culturas. No Chosen Isso. tem algumas passagens que traz essa cultura judaica para o cristianismo. Até porque Jesus era judeu. Então, Jesus não criou o cristianismo, não criou o cristianismo. O cristianismo foi dito depois. Essa palavra foi criada depois. Mas no tempo dele, ele pregava o Velho Testamento, com as atualizações que ele traz de mudança, mudando as leis de Moisés, as leis humanas. Então, por isso, essa dificuldade, às vezes, da gente entender essas misturas de cultura nas duas religiões, digamos assim, ou nas diversas culturas pagãs e cristãs. Há um tempo Continuemos? atrás, eu tinha lido, Valdir, que o livro do Apocalipse, ele, ele usou muito isso aqui. Quem produziu o livro, ele pegou muita referência do inferno pagão para colocar aquelas profecias no livro. Não sei se é verdade, né? Eu confesso que o Apocalipse eu passo. Eu já tentei algumas vezes, mas não consigo decifrar bem aquele Apocalipse. Então, eu acho que é perder tempo. Por enquanto, para mim, é perder tempo. Eu vejo um seminário do Haroldo, ele fala 4 horas de Apocalipse,
com todo o conhecimento, com todos os mitos, com todas as facilidades. Falei, caramba, a próxima reencarnação eu vou estudar assim. Espero que quando eu chegar lá tenha uma biblioteca para eu trabalhar na biblioteca. Vou pedir para trabalhar na biblioteca, porque aí eu vou estudar essas coisas para poder falar na próxima reencarnação. Continuemos? Ô, Denis, Sim? o que vocês falam, quer dizer, se não fosse o espiritismo, hoje estaríamos acreditando até hoje nessa história aqui, né? O Espiritismo abriu janelas, abriu portas, quebrou paredes, né? O Espiritismo realmente abriu horizontes para a gente. Porque sem o Espiritismo fica muito difícil entender até mesmo algumas passagens de Jesus. Aquele que não odiar seu pai e Verdade. sua mãe não é digno de mim, né? É uma delas. Então, o Espiritismo vem nos clarear essa coisa para a gente entender à luz da doutrina espírita. Por isso, o estudo que a gente faz aqui do André Luiz, do agora do Mensageiro, a gente faz sempre à luz da doutrina espírita. E a Rosemary está falando aí do Chico, falando de Kardec, né? O Chico é intocável. Intocável enquanto ele estiver com Kardec. A hora que ele não. Enquanto ele. Igual o Emmanuel falou para ele. Enquanto eu estiver com Kardec, esteja comigo. Mas a hora que eu deixar Kardec, me abandone e fique com Kardec. Então, a gente pega isso aí para todos os pontos. O Valdeni, Marcinho já fez a pesquisa, já colocou aí no grupo para a gente aí. Não há evidência de que o Chico tenha falado essas, tenha trazido essa informação. sim, uma coisa assim que eu já me perguntei, não não vejo nos livros de André Luiz é, ele falando assim do Kardec. Será que é porque ele não conhecia e no plano espiritual não falam dele, nosso lar? Eu sempre fico me questionando. Você tem razão, Kardec, o André Luiz não fala, dificilmente Nem fala Dona muito, Ivone, nem Dona Ivone, Pois é, nem eu Emmanuel. já porque eles falam de Jesus. sim, É. eu já até pesquisei isso assim, né? Mas como a gente sempre fica na dúvida, eu falei, eu vou perguntar, porque eu Mas nunca olha só, isso tem vi, sabe? sentido. Assim, Isso tem sentido, porque doutrina espírita veio com Kardec. Os outros trouxeram suas vivências no plano espiritual. Entende? Então, eles concentraram suas narrativas nas suas trajetórias no plano espiritual. Porque Kardec já trouxe aquilo que cabia à doutrina espírita. Então, você vê muito furtivamente uma citação de Kardec, entendeu? Muito furtivamente. Porque o objetivo dessas obras não é falar de Kardec, e sim, como nós fazemos aqui. Nós encontramos vou botar assim entre aspas, tá? As verdades da doutrina espírita que Kardec compilou, né, codificou nessas obras. Então, Uhum, eles estão ratificando nas suas experiências, nas suas vivências, né, aquilo que Kardec construiu nas obras fundamentais da doutrina espírita. Por isso que a gente não acha com facilidade, nem é o propósito, referenciar Kardec. Você pode ver, ó, Até por, André Luiz, Dona Ivone Pereira, o próprio Emmanuel, nos romances, não fala dele, é, que descrevem até as porque suas trajetórias. até porque Kardec, na verdade, foi uma das ferramentas, né? Como esses todos são da espiritualidade, né? O É, espiritismo não é de Kardec, né? Então, assim, fazer referência a ele estaria exaltando ele como sendo o criador, de repente, do espiritismo, né? é, Ele veio, na verdade, codificar. até exatamente. é. porque Kardec Então, nem existe, né? isso é que eu pesquisei no IA e essa foi a resposta, né? De não, né, não era nem para exaltar, não, mas sei, me vê esse pensamento.
para não Mas, colocá-lo acima da doutrina espírita. sim, Acima da doutrina espírita, só Jesus. Vou pedir que vai mandar outro consolador prometido. Mas, sim. diga, Diga, Carlão. Carlão. Obrigada. É sobre esse mesmo escopo aí. O Leon Denis entra nesse mesmo balaio, mesmo sendo ele tão mais próximo, né? Logo após. Todo mundo entra no mesmo balaio. Ah, Kardec é Kardec, os outros são complementares, suplementares, eu vou botar o adjetivo que quiser, mas Leon Denis, inclusive. Os que trabalharam com ele, quando trouxeram a mensagem, é o caso do Samson, lá no Evangelho, quando ele fala no capítulo 17, lá que ele fala da lei de amor. Então, aí sim, Kardec inclui mais pessoas que trabalharam com ele. Agora, o Leon Denis e tantos outros autores espiritualistas da época, que eram mais voltados ao espiritualismo do que ao espiritismo propriamente dito, Kardec está fora, tá fora. Kardec escreveu, codificou a doutrina. Os outros, o André Luiz, o Leon Denis e tantos outros, trouxeram para a gente a prática do que Kardec colocou lá nas teorias. Ok? ok. Continuemos? Vamos lá. As mesmas considerações que entre os antigos tinham feito localizar o reino da felicidade fizeram circunscrever igualmente o lugar dos suplícios. Tendo-se colocado o primeiro nas regiões superiores, era natural reservar ao segundo os lugares inferiores, isto é, o centro da terra, para onde se acreditava servirem de entradas certas cavidades sombrias de aspecto terrível. Os cristãos também colocaram ali por muito tempo a habitação dos condenados. Pois A é, e este res- a doutrina espírita vem nos dizer que não existe. A doutrina espírita não, a astronomia, né? Vem nos dizer que não existe lá em cima ou embaixo. Quando o Armstrong pousou na Lua, ele olhou para cima para ver a Terra. Nós aqui na Terra olhamos para cima para ver o céu. Então não existe abaixo ou em cima, ou acima, porque estamos circulando em torno do Sol, todos nós, todos os planetas do sistema solar, naturalmente. a este respeito, frisemos ainda outra analogia. O inferno dos pagãos continha de um lado os Campos Elíseos e do outro o Tártaro. O Olimpo, morada dos deuses e dos homens divinizados, ficava nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, isto é, aos lugares baixos, para deles tirar as almas dos justos que lhe aguardavam a vinda. Isso aí é uma Pois, expressão, né? Isso é uma forma de dizer, Jesus desceu aos infernos. É uma forma de expressão. Porque, como se, de novo, como se o inferno tivesse um espaço definido. É tipo, eu não sei aí quem leu Memória de um Suicida. Aquele Vale dos Suicidas, onde se encontram aqueles irmãos que se equivocaram, que atentaram contra a própria vida e que conseguiram, muitas vezes, ter êxito nas suas intenções. Então, se reuniram num local, por ter montanhas à volta, estão num vale. Por sentir montanhas à volta, num vale. Mas aquilo é uma criação mental, como o umbral é uma criação mental dos espíritos que ali habitam. Então, esse desceu ou subiu é uma força de linguagem, é uma expressão que nós utilizamos usando essa ideia também do paganismo, essa ideia do mito. O Olimpo é a terra dos deuses e dos divinizados, está na parte superior. O Tártaro como é que é Hades. o Hades? O Tártaro e o Hades estão paralelos. O Campos Elíseos. O Hades e o Tártaro é a mesma coisa. Os Campos Elíseos e o Tártaro estão na mesma altura, digamos assim. Os céus
o céu de o Olimpo está acima, conforme a descrição aqui de Kardec. Ô, Dani, esse que ele fala, Jesus desceu aos infernos, é o que o nosso irmão lá da igreja evangélica usa como desceu, Jesus desceu ao inferno para pegar a chave. Seria É, essa, é a mesma ideia. ah, é uma metáfora, né? É. Bom, vamos lá. E Kardec nos explica aí direitinho. Os infernos não eram, portanto, um lugar unicamente de suplício. Estavam, tal como para os pagãos, nos lugares baixos. A morada dos anjos, assim como o Olimpo, era um dos lugares elevados. Colocaram-na para além do céu estelar, que se reputava limitado. É, até hoje a gente fala, né? Olhar para o alto, vamos caminhar para o alto, vamos caminhar para o. Como? Agora, só que esse alto tem que estar aqui, dentro da nossa cabeça, não no alto físico, geográfico. Essa é a ideia. Vamos parar por aqui? São cinquenta e seis Vamos. Capítulo 4, item tem 6. 6. Na próxima semana, dia 4 de novembro. Vamos parar por aqui para não ter pesadelo à noite no sono. Isso é boa. Bom, pessoal, obrigado, Valdemir, obrigado, Carlão, todos que participaram aqui, né, do debate, sempre muito rico. E busquem sempre, pessoal, a referência histórica. Esses termos, essas palavras, esses conceitos, busquem lá na internet, peguem a origem do sentido daquilo que está sendo dito, porque isso nos ajuda a compreender melhor o porquê estão colocados aqui e como isso surgiu dentro, né, da cultura do cristianismo e depois vem aparecer aqui no estudo da doutrina espírita como objeto de esclarecimento. Mas tudo teve uma origem, é importante saber isso, tá Uhum. bom? A recomendação é interessante. Quem não leu ainda o capítulo, esse capítulo 4, dá uma lida com calma, com tranquilidade. Pega o dicionário, vai lá no Google, no IA, tem muitas informações interessantes. E a cultura. A gente vai aprendendo sobre mitologia também, que também é cultura. Com certeza. E amanhã estaremos lá na rádio, contando com a presença de cada um de vocês participando com a gente lá. Isso. Lembrar que o grupo, seguinte, amanhã no SEAC nós vamos fazer o Pinga Fogo, eu e o Valdemir. E eu sei que lá na caixinha nós já não temos mais perguntas. Então, enviem as perguntas de vocês para que a gente coloque lá no Pinga Fogo amanhã, tá bom? Então, façam as perguntas, né, e nós vamos sorteando lá e vamos respondendo à luz da doutrina espírita, como sempre, tá bom? Pode Pode, botar no mo- grupo. pode botar no grupo, bota assim, pergunta para o Pinga Fogo. Aí bota lá e a gente vai colocar isso para ser respondido amanhã, tá bom? Vocês nos ajudarem lá na reunião de amanhã. Então vamos pedir a nossa irmã Geórgia fazer a nossa prece de encerramento, que Jesus nos ampare, que nós possamos nos unir a ela nessa rogativa pela noite de hoje. E aí, Jorge, Oi. envolve o funcionário da rádio, Arthur. Eu não sei o nome dele, não tenho o nome de sobrenome agora de cabeça, mas Arthur, internado numa clínica psiquiátrica com algumas dificuldades mentais. Boa noite a todos. Pai Divina Sabedoria e Bondade, te agradecemos por mais um estudo, por mais uma oportunidade de tanto esclarecimento. Um estudo que não é fácil, um estudo a princípio complexo, mas que com certeza, Senhor, todos nós iremos compreender. Aproveitamos o momento, Senhor, para pedir pelo nosso irmão Arthur, funcionário da Rádio Rio de Janeiro, que nesse momento, Senhor, precisa tanto das boas energias, dos bons pensamentos.
Ele Parou, conseguirá vencer. Peço também, Senhor, pelos torcedores do Flamengo que ontem tiveram um ônibus onde estavam, virado em Barra Mansa, onde minha sobrinha também estava presente. Passou a noite no hospital, tantos e tantos torcedores machucados, mas que eles possam, Senhor, em breve também estar nos seus lares, se recuperando. Agradecemos pela noite, pedimos, Senhor, pela cidade do Rio de Janeiro, pedimos pelos nossos lares e que tenhamos, Senhor, uma noite de paz e de muita harmonia. Que assim seja. que assim seja. Obrigado, gente. Um beijo no coração e até Boa noite amanhã. a todos. Fique com Até Deus. amanhã. Boa noite a Tchau, todos. Até tchau. amanhã.